Bom, vamos para o assunto que nos interessa, né? Tem uma emenda de sua autoria aprovada no Senado, passou por comissão especial da Câmara e travou a questão do foro privilegiado. Como o senhor acompanha hoje, no Senado já passou, mas a Câmara não vai para votação, apesar de já ter passado em comissão especial, senador. É verdade, não é coisa nova não, é coisa bem antiga, né? 2013 o projeto, não é? Isso, e 2018 passou na comissão especial da Câmara. Exato, é. Nós aprovamos, eu apresentei em 2013, conseguimos aprovar em 2017, chegou à Câmara no dia 6 de junho de 2017, portanto são já mais de 1.200 dias, não é? Passou pela Comissão de Justiça, passou pela Comissão Especial, o projeto está pronto para ir para o plenário. Né? No plenário apenas uma sessão, e em 2 turnos, e nós teríamos a aprovação do fim do foro privilegiado, que hoje beneficia mais de 55 mil autoridades. Eu considero 2 questões fundamentais para que nós possamos caminhar na direção de uma nova justiça no país. O fim do foro privilegiado e a prisão em segunda instância. Ocorre que eu considero o fim do foro privilegiado até mais importante do ponto de vista da sociedade, porque é emblemático. A indignação da população em relação ao privilégio das autoridades é uma indignação conhecida. E nós sabemos que o foro privilegiado é emblemático e é o símbolo do privilégio das autoridades. Se nós aprovarmos o fim do foro, são mais de 55 mil, eu repito, né, porque não é só político, são autoridades dos 3 poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, são as autoridades beneficiadas. Na verdade, com a Constituinte de 88, o foro privilegiado ganhou asas e voou, né, alcançou mais de 55 mil autoridades, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Né? Então será um salto civilizatório, um passo muito importante na direção de uma nova justiça, e só falta o presidente da Câmara colocar na ordem do dia. A estratégia de protelação sempre foi não colocar em votação, porque se coloca em votação, o projeto é aprovado. Eu não creio que algum parlamentar tenha coragem agora de votar contra um projeto dessa natureza e sair às ruas do país. Né? Então eu acredito que se o presidente Rodrigo Maia entender que esse é um projeto que mais de 90% da população aprova e colocar em votação, nós daremos esse salto civilizatório. Agora, senador, quais mudanças de fato podemos esperar a partir dessa tentativa aí de mudança? Porque em tempos de inquérito das fake news, em tempos de prisões onde existe aí esse benefício da questão da segunda instância, então como a gente esperar e enxergar esse futuro? Olha, eu creio que um parlamentar apenas, o presidente da Câmara, porque o sistema é presidencialista, não é? Então, cabe a ele realmente a decisão de submeter à votação. Eu não imagino ele resistindo uma pressão da sociedade. Por que ficar contra 90%? Trombar na vontade popular, não é? E veja a importância do fim do foro. Na Operação Lava Jato, nós tivemos 285 condenações daqueles que não possuem foro privilegiado, com mais de 3 mil anos. A totalidade das punições, né, das penalidades, chega a mais de 3 mil anos de cadeia, enquanto no Supremo Tribunal Federal, para os que possuem foro privilegiado, nós tivemos apenas uma condenação, com 13 anos de prisão. Essa é a diferença. Os números falam por si só, mostram a importância de acabarmos com o foro privilegiado se nós queremos realmente o cumprimento do artigo 5º da Constituição, que diz que somos todos iguais perante a lei. Agora, senador, esse assunto voltou à tona principalmente por causa da decisão do ministro Dias Toffoli, que impediu a entrada de uma diligência de agentes da Polícia Federal no Senado, numa operação, inclusive comandada pelo juiz de primeira instância. Eu pergunto primeiro a sua posição, opinião sobre policiais federais sendo barrados no Senado Federal e se, com a proposta aprovada, esse quadro poderia mudar, ou mesmo assim o Supremo também poderia barrar novas operações, senadora?
Não, se o nosso projeto for aprovado na íntegra, como ele está redigido, não haverá interferência do Supremo. Veja, hoje, só o Supremo pode julgar senadores, é verdade. Por isso, o presidente Toffoli impediu busca e apreensão no gabinete de um senador. É prerrogativa hoje do Supremo Tribunal Federal em função desta legislação. Se nós aprovarmos o fim do foro privilegiado, o Supremo não terá mais competência para impedir busca e apreensão no gabinete de um senador ou de um deputado. Então, aí seria invasão de competência. Por essa razão, nós acreditamos que os fatos que se sucedem, né, vão dando alicerce, dando base a essa tese de que é irreversível a aprovação desse projeto. Há pouco tempo nós tivemos aí aquele caso do promotor que assassinou um jovem há quase 20 anos e, como teve o benefício do foro privilegiado, ele foi absolvido. Recentemente, houve uma decisão do Supremo, ele perdeu a função e, por consequência, perdeu o foro. E aquela decisão foi anulada. E ele pode voltar ao banco dos réus num júri popular, se o seu advogado não conseguir expedientes protelatórios, porque com mais alguns anos esse caso prescreve. Então veja a importância, né, de acabarmos com o foro privilegiado. Eu entendo que se pode ocorrer busca e apreensão no escritório de um médico, consultório de um médico, ou na sua residência, ou de um jornalista, ou de um comunicador de TV, por que não pode haver busca e apreensão na residência ou no gabinete de um parlamentar? Se nós acabarmos com o foro privilegiado, certamente todos nós seremos iguais. Objetivamente, hoje são 58 mil cargos que têm direito a algum tipo de foro, algum privilégio. Aprovado na Câmara o projeto que veio no Senado, quantos cargos ficariam com foro privilegiado? Apenas 4, não é? O presidente da República, o presidente do Supremo, o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Por emenda de um senador, porque o meu projeto original não privilegiava nem mesmo esses presidentes, né, das instituições. Sim. Como nos Estados Unidos, acho que todos se lembram, Bill Clinton foi julgado em primeira instância no caso Mônica Lewinsky. Em outros países, da mesma forma, lá em Israel, presidente e primeiro-ministro julgados em primeira instância, condenados e presos depois da condenação em primeira instância, não é? Então, nós advogamos que todos devemos ser iguais. Certo. Mas, para facilitar a aprovação do projeto, houve uma emenda, então se preservou o foro para o presidente da República, do Senado, da Câmara e do Supremo. Perfeito. Bom, Rodrigo, tem mais alguma pergunta sobre foro privilegiado? Senão eu gostaria só de abordar uma outra questão rapidamente com o senador. Agora só, senador, uma última questão. Na Câmara, alguma possibilidade, o senhor vê, de mudança, alteração? Eu pergunto isso por causa do efeito ping-pong, porque se decidem votar na Câmara e alteram, aí voltaria ainda para o Senado e a novela se estenderia. A possibilidade de emenda de plenário, sim, ainda há essa possibilidade, né? E a pressão que deve ser exercida deve ter também esse objetivo: evitar a apresentação de uma emenda, que, se houver aprovação de emenda na Câmara, o projeto retorna ao Senado. É evidente que no Senado nós colocaríamos velocidade, né? Certamente votaríamos rapidamente no Senado, porque houve consenso quando deliberamos a respeito. O projeto foi aprovado no Senado por unanimidade. Por essa razão, se houver alguma alteração na Câmara e o projeto retornar, nós deveremos também votar rapidamente. Bom, e rapidamente, os vetos na MP da desoneração serão derrubados ou não? Qual a sua avaliação? A tendência é de derrubada. Eu tenho a sensação de que a maioria, tanto do Senado quanto da Câmara, optará pela derrubada dos vetos do presidente, em que pese o fato
dos últimos entendimentos de natureza política do presidente da República com a Câmara, especialmente, e também com o Senado. Mas há uma tendência, pelo menos é a sensação, é por isso que está havendo uma estratégia de protelação, não é? A tendência que eu vejo é de derrubada do veto das desonerações. Senador Álvaro Dias, obrigado ao senhor, uma excelente tarde. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Obrigada. Senador Álvaro Dias. Obrigado.